Há engenheiros que juram que existe um som que anuncia o fracasso. Não é explosão. Não é grito. É o silêncio de combustível evaporando na areia enquanto tanques param no meio do deserto porque alguém, em algum lugar, decidiu que um detalhe invisível não importava. Berlim. Verão de 1940. O metal está quente ao toque. Verde escuro. 20 litros de capacidade. 3 alças que se encaixam na palma da mão como se tivessem sido moldadas para isso. Uma tampa com alavanca que se abre com um movimento. E gravado em ambos os lados, um X. Não é decoração. É ciência aplicada ao campo de batalha. Paul Pleiss segura o recipiente contra a luz. Engenheiro americano. Anos trabalhando em Berlim. Viu esse objeto ser testado de todas as formas que um ser humano consegue imaginar para destruir metal. Jogado de caminhões em movimento. Congelado a temperaturas que racham aço comum. Assado em fornos até o metal ficar vermelho. Ele não vaza. Pleiss conhece os recipientes americanos. Conhece desde criança. Latas finas que amassam ao empilhar. Tampas que exigem 2 mãos e uma chave inglesa. Vedações de cortiça que incham com calor e racham com frio. Eles vazam. Sempre vazaram. Ele embarca para Nova York carregando algo que os Estados Unidos não sabem que precisam. Leva amostras. Leva desenhos técnicos. Leva especificações completas de um recipiente que os alemães levaram 3 anos para aperfeiçoar. O Departamento de Guerra vai recebê-lo. Vai medir cada dimensão. Vai fotografar cada detalhe. E vai rejeitá-lo. Porque existe uma arrogância pior do que ignorância. É a arrogância de olhar para a perfeição e acreditar que você pode melhorá-la sem entender por que ela funciona. Norte da África. Setembro de 1942. Richard M. Daniels pisa na areia do Egito e o calor não é temperatura. É uma sentença. Engenheiro químico. Enviado para investigar relatórios que ninguém em Washington quer acreditar. Relatórios que falam em perdas de combustível tão grandes que parecem erro de cálculo. 30%. 40%. Em um caso específico, 57%. Daniels caminha entre pilhas de recipientes britânicos. Eles os chamam de flimsies, frágeis. Latas de estanho com 15 litros de capacidade e costuras soldadas que se abrem com o calor. O cheiro de gasolina paira sobre tudo como névoa tóxica. Manchas escuras na areia. Anéis úmidos ao redor de tampas. O correspondente de guerra Alan Moorhead escreve com uma raiva contida. Colocávamos algumas latas na traseira de um caminhão. 2 horas sobre rochas do deserto geralmente produziam um cheiro suspeito. Cheiro suspeito. Eufemismo para desastre logístico. O general Al Shinlek relata que 30% de todo o combustível nunca chega ao destino. Em um único convói documentado, 70 mil galões imperiais saem do depósito. 30 mil chegam. O intendente chama isso de esforço bom. Daniels observa soldados lutando com recipientes americanos. Designs que datam da Primeira Guerra Mundial. Tambores de 208 litros que exigem bombas. Latas retangulares de 19 litros com tampas rosqueadas que precisam de ferramentas para abrir. Recipientes projetados para garagens, não para a guerra mecanizada através do inferno. E então ele vê, empilhados em um canto de um depósito capturado, metal verde, intactos, sem manchas, sem vazamentos, sem o cheiro que assombra todo o resto. Jerry cans alemães. Soldados aliados os acumulam como ouro. Oficiais os requisitam por nome. Em poucos meses, um recipiente de combustível alemão capturado vale mais do que quase qualquer outra coisa que você possa tirar de um depósito inimigo. Daniels pega um. Examina. A costura soldada em X atravessa ambas as faces. O metal tem espessura uniforme. A tampa se abre com um movimento. O tubo respirador interno permite que o combustível flua sem criar vácuo. Ele vira o recipiente, procura falhas, não encontra. E então a ironia o atinge como um soco. Isso não é tecnologia avançada. Não é uma liga secreta.
Não é uma metalurgia revolucionária. É apenas uma engenharia honesta. Engenharia que alguém tentou trazer para os Estados Unidos 2 anos antes. Engenharia que foi rejeitada. Camp Holabird, Maryland, final de 1940. Os recipientes alemães estão sobre a mesa. Amostras chegaram ao corpo de intendentes. Oficialmente, não se sabe se através de Plice ou outros canais, mas eles estão ali. 20 litros, 3 alças, tampa com alavanca CAN. O X gravado servindo 3 funções simultâneas que qualquer engenheiro competente reconheceria como genialidade. Rigidez estrutural, alívio de expansão térmica, prevenção de vácuo. Engenheiros americanos medem tudo, fotografam cada ângulo, analisam a composição do aço, testam o mecanismo da tampa dezenas de vezes e então tomam a decisão: vamos redesenhar. Não porque o design alemão é falho, mas porque é complexo, porque a costura soldada exige equipamento especializado, porque a soldagem por resistência elétrica é mais cara do que crimpar metal. Mantém as dimensões, mantém as 3 alças, mantém a capacidade de 20 litros, mantém até o X gravado nas laterais, embora simplifiquem o padrão. O que eles mudam é invisível. A costura. Em vez de soldar, eles decidem enrolar as bordas e crimpá-las. É mais rápido. É mais barato. E para recipientes de água, funciona. Para gasolina no deserto, é uma sentença de morte. Porque a gasolina é volátil. Porque o deserto é extremo. Porque o metal se expande de dia e contrai de noite. Porque as costuras crimpadas desenvolvem microfissuras. E microfissuras sangram combustível. Gota por gota. Recipiente por recipiente. Milhares de recipientes. A produção começa. Dezenas de milhares de jerrycans americanos são fabricados, enviados para o norte da África, para o Pacífico, para bases de treinamento. E imediatamente, universalmente, eles têm desempenho inferior. Não é dramático. Não há explosões. Não há falhas catastróficas visíveis. Apenas um anel úmido. Apenas um cheiro, apenas combustível desaparecendo enquanto ninguém está olhando. Deserto do norte da África, 1942. O calor ultrapassa 49 graus Celsius durante o dia. À noite cai 25 graus. O metal respira, expande, contrai. As costuras flexionam e se abrem. Daniels envia o cabo para Washington em setembro. Estima perdas em 40%. Anos depois, ele admitiria que o número foi escolhido para provocar alarme. Mas não estava longe da verdade. 30% documentados pelo general Auchinleck. 57% naquele convoy específico. 40% estimados por quem viu o desastre de perto. O Departamento de Guerra finalmente reage, não consertando a fabricação americana, mas deixando os britânicos resolverem. Em 1943, fábricas britânicas começam a produzir cópias fiéis do design alemão original. Costura soldada, tubo respirador completo, revestimento interno adequado, 0 atalhos. 2 milhões são enviados para o norte da África no início de 43. Milhões mais seguem para a Europa. Eles funcionam. Não vazam no calor, não racham no frio. Empilham sem interferência, despejam em segundos. São tudo o que o design alemão sempre foi. Agora fabricados por quem teve humildade de copiar sem modificar. A produção americana continua. Recipientes de costura enrolada são fabricados ao lado das versões britânicas soldadas. No dia da vitória na Europa, 19 milhões de jerrycans suportam as forças americanas apenas no teatro europeu. 21 a 22 milhões no total aliado. Em outubro de 1944, 3 milhões e 500 mil são reportados perdidos na papelada. Perdidos. Palavra conveniente para esconder vergonha. O volume exato de combustível que vazou especificamente dos recipientes americanos de costura enrolada nunca foi calculado. Daniels escreveria em seu artigo de 1987 que pouco sobre o jerrycan aparece no registro oficial.
A burocracia que rejeitou o design superior continuou minimizando o problema. Mesmo enquanto soldados morriam esperando combustível que nunca chegou. Mesmo enquanto tanques paravam no meio de avanços porque o combustível evaporou na areia. Mesmo enquanto oficiais aliados preferiam recipientes inimigos capturados aos fabricados em casa. O jerrycan alemão de 1937 ainda é usado hoje. O recipiente militar padrão da OTAN é essencialmente o mesmo design. Costura soldada. 3 alças. Tampa com alavanca cam. Tubo respirador interno. O X gravado nas laterais. Especificações militares modernas exigem costura soldada. A abordagem americana de costura enrolada foi oficialmente abandonada. Não por decreto dramático, apenas por reconhecimento silencioso de que não funcionava. O recipiente está em bases militares, em campos de refugiados, em zonas de desastre, em garagens civis ao redor do mundo. Verde, metálico, funcional, perfeito. Exatamente como Vinzenz Grünvogel o projetou na Müller Engenharia, em 1937. Exatamente como deveria ter sido adotado em 1940. Antes da guerra. Antes das perdas. Antes do orgulho custar batalhas. A ironia não é que os americanos falharam em copiar o design alemão. É que eles copiaram tudo, exceto a única coisa que importava. Mantiveram as alças que você podia ver. Mantiveram o X que você podia tocar. Mantiveram a capacidade que você podia medir. E mudaram a costura que você não podia enxergar. Assumiram que costuras enroladas seriam boas o suficiente. Assumiram que fabricação simplificada seria aceitável. Assumiram que detalhes invisíveis não importavam tanto quanto características óbvias. Eles tinham a perfeição nas mãos em 1940. Um recipiente verde, testado até a destruição, aprovado para a guerra total, e escolheram melhorá-lo. Daniel, anos depois, olharia para trás e colocaria no papel o que a burocracia militar tentou enterrar. Perdas de 40%. Admitindo que o número foi escolhido para chocar, mas mantendo que as condições eram terríveis. Combustível encharcando areia. Operações atrasadas. Soldados preferindo equipamento inimigo. Tudo porque alguém achou que sabia mais. Tudo porque a síndrome do não inventado aqui é mais forte que lógica. Tudo porque a arrogância institucional não reconhece genialidade estrangeira. O engenheiro alemão Grünvogel entendeu algo fundamental. Cada detalhe importa. A costura soldada não era sugestão. O tubo respirador não era opcional. O X gravado não era estético. Tudo foi testado. Tudo foi validado. Tudo tinha propósito. Remova um elemento e o sistema falha. Simplifique a fabricação e a guerra pune. Os americanos aprenderam. Tarde demais para milhares de litros de combustível. Tarde demais para operações comprometidas. Tarde demais para vidas que dependiam de suprimentos que nunca chegaram porque evaporaram no caminho. Mas aprenderam. As especificações militares hoje exigem costura soldada. O recipiente de 20 litros da OTAN é o jerrycan alemão com outro nome. A lição foi absorvida. Silenciosamente. Sem reconhecimento público. Sem pedidos de desculpa. Apenas a adoção gradual e inevitável do que sempre esteve certo. Existe um momento em toda guerra onde a arrogância encontra a realidade. Às vezes é uma batalha. Às vezes é uma estratégia. Às vezes é um recipiente de combustível. Paul Pleiss, se os relatos forem verdadeiros, tentou entregar aos Estados Unidos uma vantagem antes da guerra começar. Não uma arma secreta. Não uma tática revolucionária. Apenas um recipiente que funcionava. O Departamento de Guerra olhou para a perfeição alemã e viu complexidade desnecessária. Engenheiros americanos olharam para a genialidade estrangeira e viram oportunidade de melhoria. Burocratas olharam para a inovação não inventada aqui e viram ameaça ao procedimento estabelecido. E soldados no deserto pagaram o preço. Não com vidas necessariamente, mas com a frustração de ver recursos desaparecerem, com a raiva de preferir equipamento inimigo,
com o conhecimento amargo de que alguém em algum lugar tinha a solução e escolheu ignorá-la. O jerrycan é um objeto pequeno, 20 litros, 8 quilos vazios, 25 quilos cheio, mas multiplicado por milhões, espalhado por continentes, submetido a extremos que destroem metal comum. Ele se torna gigante, e a diferença entre costura soldada e costura enrolada se torna a diferença entre sucesso e fracasso logístico. A guerra moderna não é vencida apenas por soldados corajosos ou táticas brilhantes. É vencida por combustível chegando onde precisa chegar, por munição não explodindo no transporte, por água potável permanecendo potável, por 1000 detalhes invisíveis que funcionam silenciosamente para que o espetáculo visível da batalha possa acontecer. O jerrycan alemão entendia isso. Era invisível até falhar, e nunca falhava. O jerrycan americano de costura enrolada não entendia. Era invisível até vazar, e vazava constantemente. Hoje você pode comprar um jerrycan em qualquer loja de equipamentos militares ou camping. Verde ou preto ou bege, 20 litros, 3 alças, tampa com alavanca. X gravado nas laterais, costura soldada. Exatamente como 1937. Exatamente como deveria ter sido em 1940. A lição está gravada no metal. Detalhes invisíveis importam. Atalhos têm preços. A arrogância custa caro. E às vezes, a coisa mais inteligente que você pode fazer é copiar a genialidade alheia exatamente como foi projetada. Sem melhorias, sem simplificações, sem assumir que você sabe mais. O jerrycan venceu a guerra que não lutou. Não com explosões, não com glória, mas mantendo combustível dentro quando tudo conspirava para fazê-lo vazar. E a ironia final é esta. O recipiente que os Estados Unidos rejeitaram em 40 é o recipiente que os Estados Unidos fabricam em massa hoje. Com um nome diferente, com o orgulho nacional intacto, mas com a costura soldada que sempre foi a única forma certa. O som que anuncia o fracasso não é a explosão. É o silêncio de alguém percebendo, tarde demais, que estava errado. E esse silêncio ecoou por todo o deserto norte-africano enquanto o combustível evaporava na areia. Enquanto engenheiros finalmente entendiam. Enquanto a arrogância encontrava seu preço. Gota por gota. Recipiente por recipiente. Até que não houvesse mais nada a fazer senão copiar o que sempre esteve certo. O jerrycan alemão não venceu porque era complexo. Venceu porque era completo. Cada detalhe testado. Cada elemento validado. Cada escolha de design é justificada por condições reais de campo. E quando você remove um desses detalhes porque parece mais fácil, mais barato, mais rápido, a guerra te ensina. Sempre ensina. Às vezes com sangue, às vezes com território perdido, e às vezes, apenas às vezes, com o cheiro de gasolina evaporando na areia enquanto tanques esperam por combustível que nunca vai chegar, porque alguém decidiu que uma costura enrolada era boa o suficiente. Não era. Nunca foi. E o deserto não perdoa quem assume.